Boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar justamente sobre o autor do gol da vitória. Quando saiu a escalação, até estranhei, tirou o Evandro do time, queria saber o porquê dessa substituição. E se você me permite mais uma já, se essa vitória demonstrou a força mental do seu time também, que brigou até o fim, fez 2 gols depois dos 40. Na verdade, às vezes as escolhas, a gente que tem o dia a dia, né, o cotidiano, você vai enfrentar uma equipe que a gente enfrentou, que tem uma transição rápido e você precisa ter controle às vezes, né? O Evandro é um lateral sanguíneo, né, de agressividade. Eu acho que a gente tem que controlar, então às vezes você faz uma escolha tática, acreditando que as coisas possam serem muito bem administradas para momentos oportunos, né? E ele surgiu, exatamente como a gente imagina que possa ocorrer, não que a gente tenha o condão mágico, mas a gente às vezes conhecendo o elenco como a gente conhece, a gente tem que fazer algumas escolhas e sempre movida para que as coisas caminhem bem, para que a gente consiga a vantagem quando isso não ocorre, que a gente tenha uma estratégia montada para enfrentar essa dificuldade. E aí eu acho que ele tem esse perfil, né, 1 contra 1 bom, e aí você tinha que ser volumoso, intenso. Foi por essa escolha. E o mais relevante disso tudo é a pergunta que você fez em cima da força mental. Eu acho que a gente trabalha sempre em cima de alguma coisa que ainda está por vir, né? Quando você desenha alguma coisa na tua vida profissional, quando a gente faz alguma coisa acreditando no futuro, você precisa transformar as pessoas nesse processo, fazer que haja entendimento, que haja a boa interpretação. E quando a gente vivencia situações como essa, a gente tenha emocional, frieza, simplicidade para você criar aquilo que o adversário já teve como escolha te dar. Aí você tem que ser contundente, você tem que ser pontual e quem entrou bem, quem estava entregou bem, né? Então estou super orgulhoso por isso tudo, porque é um propósito, é um processo que a gente vai militar nessa competição. Acho que hoje especificamente já entre os 8 qualificados. Então agora é desenhar essa conscientização, mentalizar onde se quer, onde se pode, não o que cerca internamente, né? Os atletas especificamente entenderem que há uma expectativa muito grande em relação a esse desejo e vai passar por eles, pelo entendimento, pela aprovação, pela entrega, pelas escolhas. E hoje eu acho que eles foram muito bem nesse quesito e me deixa feliz porque é um processo que a gente está construindo ainda. Sérgio, estou nervoso até agora. A torcida então imagina, né? Foi um jogo que extrapolou, vamos dizer assim, no que diz respeito às emoções, né? Emoções do começo ao fim. Eu acho que a Portuguesa no primeiro tempo não esteve bem, no segundo tempo melhorou de início. As modificações que você fez no time deram resultados, não há dúvida nenhuma, e eu esperava o que o Primavera apresentou aí, né? Porque aqui é um tapete, eles jogam lá no buraco, aqui eles vêm aqui, é um tapete para se jogar. Só não joga quem não sabe jogar realmente, né? Então hoje você nos encheu de emoções. Vamos devagar com isso, porque senão... Bom, a Portuguesa continua em segundo, né? Agora a diferença é um gol só, né? Porque o Novo Horizontino ganhou de 4-1, né? E agora tem 2 pedreiras aí, Ponte Preta sábado e no outro sábado os Juventus, né? Tá certo que ela volta aqui, joga 2 seguidas, Noroeste e 15 de Piracicaba. Parabéns, porque não só pela vitória, pelo aquele nervosinho até o final do jogo. A gente já viveu muitas situações aqui assim, né? É recorrente, a atmosfera conspira, né? Houve uma pressão, houve de fora, isso é muito bom, dá confiança, né? Os caras se superam, os caras vão na alma, é uma vitória da alma, e com lucidez, e com clareza naquilo que se queria fazer. Eu acho que foi merecido.
muito bem construído, e que a gente tenha esse entendimento, né? É um momento de comemoração, é um momento de extravasar, funciona assim, é melhor que seja assim. E aí a gente equaciona tudo isso, catalisa tudo isso e segura o que é demais e valoriza aquilo que precisa ser valorizado para que a gente continue no processo de crescimento, de entendimento. As perguntas que vocês fizeram, elas foram muito oportunas, porque é o meu sentimento hoje, né? Frio ainda, a gente está naquilo, a gente dorme tarde, a gente vai, passa o jogo de novo, mas a impressão ela foi tão volumosa que não me dá dúvida de que a gente tem um elenco capaz de quando chamado, responder bem, porque a gente acreditou nisso desde novembro. E a gente ainda espera mais, a gente acha que ainda é possível mais, o campeonato vai pedir mais, a competição exige que você tenha essas alternâncias. Eu acho que o adversário tem recurso, valorizou demais, transição rápida, uma escolha única, mas uma transição rápida, jovem o time, né? Então, isso pontua e valoriza e enriquece a vitória. E a gente está muito feliz, orgulhoso por tudo. E vamos seguir do jeito que a gente acha que precisa ser. Sérgio, o Judá hoje tomou o terceiro cartão amarelo, né? Está suspenso para esse confronto direto contra a Ponte Preta, talvez o mais difícil dessa primeira fase. E eu queria saber se já tem alguma alternativa, porque eu considero ele talvez o principal jogador que move assim, a Portuguesa, principalmente construindo a jogada, que ele tem muita qualidade nisso. E se você realmente acha que é o jogo mais difícil dessa primeira fase? Se você for pela teoria, eu acho que o jogo mais difícil foi o primeiro, por tudo que envolveu, pela circunstância, pela aquilo que foi criado, né? É demais. Eu costumo dizer assim, eu sou muito cabeça fria para as coisas, mas eu nunca vi tanta expectativa na Portuguesa como eu vi esse ano. E isso pressiona, né? Isso faz com que você se sinta na obrigação de responder a isso. Não que haja uma obrigação, mas contagia. Então, isso faz com que a gente pontue bem. É uma partida diferente, porque vai jogar com muita gente, vai jogar com uma equipe também credenciada, conheço bem, fiz parte da minha carreira lá, sei como funciona. A gente vai ser bem recebido. E eu acho que o futebol é assim, você monta elenco e aí tem hora que o discurso que a gente tem, que tem um elenco robusto, um elenco de substitutos, surgiu o momento, surgiu a ocasião, vai vir a oportunidade para alguém jogar. E eu tenho confiança em quem vai jogar. Eu não lamento perda, né? Eu valorizo todo mundo, acho importante. Você, como analista, enxerga o jogo e é legal que tem esse ponto de vista, porque valoriza muito o trabalho que a gente faz. Mas a gente tem peças, jogadores que estão aguardando. Alguns chegaram com o sentimento de que jogariam. Eu acho que isso é uma coisa muito relevante aqui. Tem muita gente que não jogou ainda e que veio para jogar, e que veio com sentimento para jogar, e está respeitando, e está entendendo, e está valorizando, e está se superando, né? Não se acomoda e não fica lamentando porque não está. Cria uma ocasião para quando estiver, responda, né? Então a maneira de gerir, de fazer a gestão do futebol no Brasil especificamente é muito desgastante, porque o treinador é ilhado, né? A gente não consegue atender todas as expectativas. Cada jogador é uma empresa, cada empresa tem os seus interesses, os seus desejos pessoais. E a minha função é cotizar tudo isso, dar importância para todo mundo e fazer eles entenderem que as ocasiões surgem. E a prioridade é o acordo que a gente fez, no bigode, na ação, no olho. Até o final da competição é assim que vai funcionar. E depois cada um faz a sua escolha profissional. A minha responsabilidade nisso é qualificá-los, é fazer eles entenderem, transformá-los como pessoas melhores, atletas mais comprometidos, que cresçam, que entendam o jogo, porque isso me traz benefício, isso faz com que a Portuguesa seja mais forte. E aí na frente todo mundo sai ganhando, mesmo que não tenha sido contundente.
Mas todo mundo ganha porque a gente segue a vida aí. E eu tenho um maior orgulho porque eu vejo muita gente no caminhar, quando a gente passa com essas pessoas na nossa vida, vê-los melhor na frente, vê-los melhor sucedidos. Então eu tenho, aí me dá a convicção de que esse é o caminho, essa é a melhor maneira de fazer futebol. Criar isso para que a gente, um dia, se tiver que perder, perca para o limite, para o nosso limite. Não para aquilo que cerca o futebol e que, convenhamos, nem gosto muito de dizer. Mas eu amo o futebol, eu adoro futebol. Então a função nossa é essa aí. Feliz por esse contexto todo, porque eu sei que tudo tem consequências, boas ou não. E quando você vence, elas são melhores, mas a gente foca muito naquilo que a gente precisa continuar melhorando e crescendo. Então é uma ocasião que surge para alguém jogar e eu gostaria que houvesse uma resposta boa, porque eu quero ter essa dúvida, a Portuguesa precisa dessa dúvida, porque a gente não sabe com que a gente vai, não onde a gente quer chegar, a gente só precisa saber que nós temos, quando a gente estiver chegando, alguém que responda bem. Ô Sérgio, uma das coisas que eu mais consegui enxergar é a diferença do emocional do time no primeiro tempo e no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo, principalmente depois do gol do Primavera, o time se envolvia em faltas assim, que a gente pode jogar como desnecessárias e tudo mais. E no segundo tempo, principalmente depois das mudanças que você fez, a chegada do Evandro, teve uma virada de chave nessa parte emocional. Queria saber como que você faz esse trabalho da parte emocional com os jogadores. E o Evandro foi um dos principais jogadores que fez essa virada de chave, inclusive para puxar a torcida para jogar junto com o time de novo. Já tinha dado uma desanimada até. Eu acho que uma coisa está muito ligada à outra. Eu acho que a gente sentiu o primeiro por 5 minutos e depois houve um entendimento. É que o adversário vendeu caro, o adversário muito vivo, as jogadas deles, elas sempre começavam e terminavam onde havia o desarme, onde havia o roubo de bola. Time muito rápido, com transição rápida. E a gente precisa controlar, e eu acho que a gente errou ou não fez a melhor escolha. Mas assim mesmo a gente teve volume desgasta. Então, a consequência desse desgaste, embora não tenha sido numérico, refletiu no segundo tempo. O time continuou apertando, voltou melhor, a gente fez uma escolha, a gente pensou em mudar no intervalo, mas eu entendia que talvez, da forma com que o adversário estava, você por velocista, você individualizar um pouco o time, você poderia não ter êxito, porque você não teria mais volume, você criava uma situação bem atípica, que poderia funcionar. Mas a gente entendeu que não, que precisaria pressionar mais um pouco para que a gente fizesse as trocas com o adversário mais desgastado. Aí a gente poderia criar o confronto individual de uma forma que poderia ser melhor sucedido. Saiu o pênalti assim. Criamos algumas outras situações, você citou o Evandro, mas a gente teve algumas outras situações, né, com o Carlos, que criou essa mesma situação de confronto, de profundidade. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Né? Eu costumo dizer assim, alguém entra, constrói o resultado para alguém terminar, ou alguém prepara o cenário para alguém ser bem sucedido. No fim, eu acho que hoje, mais do que nunca, essa frase vem a calhar. A gente teve um complemento, uma junção de entendimento de jogo, que eu acho que o futebol hoje, no Brasil especificamente, ele é pobre, porque o jogador de futebol precisa saber o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, qual é a função que se espera, que o jogo pede. Eu gosto muito de jogador de futebol que se preocupa com isso, que entende isso, porque eu sou recorrente, eu sou repetitivo naquilo que eu gosto de que o jogador faça no jogo. E eles foram muito obedientes a isso e fizeram aquilo que tinha que fazer. Então, é uma junção de tudo isso, e a gente divide aí com torcida, com staff, com direção, com as pessoas que estão conosco, porque não existe irrelevância nesse momento, existe relevância e estão todos de parabéns. Pode ir, Saval. Cumprimentar o Evandro pelo belíssimo gol que ele fez, né? E a torcida estava sufocada com aquele 1-1, e o árbitro deu 7 minutos de acréscimo, tá? E o Evandro fez uns 47. E aquilo foi um alívio. Você viu que houve uma vibração geral, porque durante o jogo
muito nervosismo, né, por parte de todos que assistiam, né. O Primavera veio aí, falei para o Sérgio Guedes, né, o tapetinho com Mursa, se gravado bem conservado, qualquer um joga, né. Qualquer um joga, só não joga aquele que não sabe jogar. Mas parabéns pelo gol. Você, com o gol da vitória, você ganhou aí um brinde de R$200 da Tasca do Porto. Daqui a um pouco vai juntar todo mundo aí, vai tomar conta da Tasca do Porto, né? Porque o Evandro ganhou R$200, o Diogo Carlos 400 e o Mancha 200. Não sei se já foram lá, mas se não foram, dá para fazer uma festa, né? Verdade. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por ter me abençoado ali com um gol no final, pelos 3 pontos. E o Sérgio, ele prepara bem a gente para esse tipo de momento, para quem entra, para quem começa a partida. Eu acho que isso tá funcionando bem, está sendo fundamental para o nosso time. Nosso grupo é um grupo que não tem vaidade de quem joga, quem está no banco. A gente sabe que o Sérgio quer contar com todo mundo e que ele pode contar com todo mundo. E antes de um time foi formada uma família aqui, com um só objetivo, que é o acesso. A diretoria vem fazendo um excelente trabalho, dando todo o suporte que a gente precisa. Isso também é muito fundamental. O Cassiano, o Emerson, o presidente, entre outros, né? Então isso vem fazendo a diferença, né? Todo o suporte que eles dão e acaba refletindo ali dentro do campo, né? Dentro do campo a gente só entra para dar o nosso melhor, com tudo que a gente precisa. E graças a Deus aí a gente conseguiu a vitória hoje, uma vitória bem sofrida, mas merecemos também, merecemos essa vitória. A gente correu bastante, a gente soube se adaptar ao adversário, ao jeito deles jogarem. E o grupo todo está de parabéns por essa excelente vitória hoje. Evandro, vocês têm uma boa campanha no geral, né, mas dentro de casa é espetacular, 100% até agora. Qual é o diferencial dessa torcida no campo, no geral? Como vocês conseguem atuar parece tão mais à vontade, né, que vocês ficam de jogar aqui e vem conseguindo corresponder? Realmente, dentro de casa a gente tem uma força a mais, uma energia positiva a mais. A torcida, né, o nosso torcedor, ele é bastante, como é que se diz, ele apoia bastante a gente dentro dos 90 minutos. E a gente sabe, né, time que quer subir dentro de casa, a gente tem que fazer o nosso papel, que é a vitória. É propor o jogo, é jogar, não só dentro de casa, fora de casa também. O Sérgio, ele faz com que a gente propor o jogo, que a gente vá para cima. Mas em casa realmente a magia acontece, né? E tomara que continue acontecendo aí todos os jogos aqui em casa. Quer fazer mais uma volta? Agora tem dois jogos dificílimos aí, né? Ponte Preta sábado e Juventus no outro sábado. E a Ponte Preta tem uma espinha atravessada na garganta. Porque em 1965 a Portuguesa foi campeã lá em Campinas, ganhou de 1-0 o jogo, né? E de lá para cá, se não me engano, nunca mais se enfrentaram. Então, a Ponte Preta está com 25 pontos, para mim já está classificada, né? Matematicamente não, mas já está classificada. A Portuguesa busca a sua classificação. É a Ponte Preta sábado e o Juventus no outro sábado. São 2 jogos dificílimos, né? E eu não sei se vocês já fizeram o cálculo aí, quanto é que dá para classificar, porque a verdade é que ninguém está classificado. Matematicamente ninguém está classificado. Mas a gente espera que a Portuguesa fique, se não for líder, que fique entre os 3 primeiros aí para ter a vantagem do jogo segundo em casa. Realmente são 2 jogos dificílimos. Todos sabem que jogar lá em Campinas é difícil, mas a gente também tem um grupo muito qualificado. A gente tem um time bem eclético, questão de jogadores. Então eu acho que vai ser um grande espetáculo lá em Campinas, mas com bastante confiança. Temos certeza que vamos sair com
com um bom resultado de lá. Falando um pouco do jogo contra o Juventus, também vai ser um jogo bastante difícil, mas vamos pensar passo a passo, vamos pensar na Ponte Preta primeiro, depois a gente pensa no Juventus e ver o que é que o Sérgio tem para falar, para que a gente possa desenvolver o nosso melhor futebol dentro de campo. Ô, Evandro, se eu não me engano, estava um pouquinho de longe ali nas cabines, mas o gol foi de direita, né? Tá treinando a perna ruim, como é que foi? Foi um chutaço. Meu pai, cara, ele me cobra muito, velho. Ele me cobra muito. No jogo passado, ele viu que eu errei alguns cruzamentos com a esquerda. Ele falou, pô, cara, corta pra dentro, velho. Corta pra dentro, cruza com a direita, usa mais a tua direita, que isso é o que vai fazer a diferença pra você. Em vez de você meio de cabeça quente, aí tal, você não dá ouvido. Mas depois que você para pra pensar, quem tá de fora vê o jogo melhor, né? Do que quem tá dizendo, né? E ali eu vi o escanteio. O Sérgio mandou eu adiantar mais um pouco. Parece que ele tava sentindo ali também, né? Mandou adiantar mais um pouco ali para um possível rebote. E graças a Deus a bola sobrou ali para mim, né? E eu pude fazer o gol com a direita, né? Então esse gol aí eu vou dedicar ao meu pai. Obrigado, pai, pelos puxões de orelha. E pedir para eu usar bastante a direita. Esse gol é para você, meu velho. É isso. Tranquilo? Obrigado, Evandro. Posso gastar meus 200? Vou esperar ninguém não, vou embora.